Bom dia, meu sétimo ano. Tudo bom? Vamos para a nossa aula de espanhol de hoje? Legal. Na aula passada, nós corrigimos, até o exercício lá de cima da página 7 e começamos os verbos irregulares. Então, ficamos com a página 7, 8 e 9 de exercício, não é isso? Então, nós vamos corrigir essas páginas e aí a gente segue em frente para completar esse capítulo 1 do nosso livro 2 de espanhol, tá? Gente, verbos, em qualquer língua, verbos, não vai ter assim uma receita de bolo. Eu vou aprender desse jeito, é mais fácil. Não, verbos, você vai ter as regras, e é a prática do uso. Assim como é em português, em espanhol, em inglês, em francês, em qualquer língua. Tem a regra gramatical, e o restante é colocar em prática, tá certo? Esse ano fica mais tranquilo, por quê? Porque você tem o advento da pesquisa. Você pode pesquisar, você pode correr atrás, o que vai ficar mais fácil de você memorizar, tá joia? Então vamos lá, pega teu livro 2 de espanhol, abre na página 7, certo? Foi a nossa aula ainda do dia 24 de setembro. Vamos em frente, tá bom? Um bom dia, começou a nossa aula de espanhol. Bom dia, pessoal. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Na última aula, nós fizemos as correções e ficamos com esses exercícios de verbos irregulares, Verbos irregulares. Lembrando que nós estamos trabalhando com eles no passado, tá certo? Então, o principal, como eu tinha falado inicialmente, é a gente prestar atenção nessa forma aqui, nessa raiz do verbo, neste radical. Porque se eles são irregulares, eles vão ficar diferentes da sua forma original, tá? Então, o que a gente tem sempre que prestar atenção é nesta parte daqui, porque se você ver, a conjugação vai ser a mesma. Essa coluna aqui é da conjugação, aqui são os pronomes, Eu, tu, ele, ela, ele ou ela, você, com o tratamento mais formal. Nós outros ou nós outras, nós, vós outros ou vós outras, vós, eles, elas e ustedes, Esses são os pronomes. Essa é a forma que você vai conjugar o verbo. Veja que ele vai ser igual, para todo canto, tá certo? Seja ele verbo da primeira, segunda ou terceira conjugação. Então, o que a gente tem que sempre prestar atenção é no radical do verbo. Esse é que vai mudar. Tá certo? Então, esse foi a nossa explicação ainda lá da última aula, tá certo? Que foi lá do dia 24, que nós fizemos na quinta-feira passada. E aí nós ficamos com o exercício da página 8 e da página 9. Deixa eu ajeitar aqui. Legal. Na página 8, eu tinha que conjugar o verbo estar e o verbo a ser. Ora, eu volto e peço a sua atenção para como o verbo estar vai ter o seu radical, Estuve. Então, em todos aqui, em todos, eu tenho que colocar o radical que está faltando. Eu não estou conjugando. Por enquanto, eu só estou botando o radical, para que a gente não esqueça, tá? Vê, em todos, a única coisa que eu fiz foi colocar o radical, que é esse daqui, Vê que aqui também tem, estuve, Aqui, E aqui também. Porque antes da conjugação, ele vai ter esse radical aqui. A mesma coisa com o verbo a ser, A mesma coisa eu vou fazer com o verbo a ser. O radical dele,
HIC, IC ou IS. Tanto faz um quanto outro, tá? Então aqui, ó, ele usou só o ISO, que é a terceira pessoa do singular. Então aqui eu vou colocar HIC, HIC e aqui HIC, tá? E aí eu vou utilizar a conjugação para completar, né? Yo estuve, yo hice, tu estuviste, hiciste, él, ella ou usted estuvo ou isso, né? Estuvimos, hicimos, estuvisteis, hicisteis e estuvieron, hicieron. Ok? Esse era o primeiro quadro aqui. Legal? Joia. Agora eu tenho o verbo poder e o verbo poner. Poder vai fazer esse radical e poner esse radical aqui, né? Então, vamos lá, ó. Começa só com o radical, tá? O radical é PUD, né? Então, pude, pudiste, terceira pessoa do singular, o radical PUD e pudo. Lembre que a conjugação aqui, ó, sempre vai ser a mesma. O que a gente tem sempre que prestar atenção é no radical, não é? Nós outros ou nós outras. Radical PUD e a continuação. E, pudimos, pudistes e pudieram. A mesma coisa eu vou fazer aqui de lado, ó, com o verbo poner. Qual é o radical? PUS, né? Então, pusiste, puso, pusimos e o vós outras. Eu uso o radical PUS, né? E a conjugação, ó. Usisteis, né? Eles, elas e ustedes. Eu uso o radical e a conjugação. Certo? O exercício muito fácil e serve exatamente para a gente fazer essa fixação dos verbos. Ok? Na última coluna dessa página, eu tenho o verbo querer e o verbo saber. Vamos lá, radical do verbo querer, Q-U-I-S, e saber, S-U-P. Então, vamos lá. Completar a última, né? Querer, o radical, Q-U-I-S, né? Que, e a terminação? Não é o E? Lembra que a conjugação aqui, ó, que é a terminação do verbo, não vai mudar, tá? Então, vamos lá. Quise, tu, quisiste, já está aqui. El, ella ou usted, Q-U-I-S, que é o radical, e a terminação, ó, quiso, nós outros quisimos, vós outros quisisteis, eles, elas e ustedes, o radical Q-U-I-S, não é isso? Que é o do verbo querer, e ao final, quisieron.
A mesma coisa eu vou fazer com o verbo saber. O radical é SUP, não é? Então, super, supiste, supo. SUP é o radical, não é? Supimos, supistes, já está aqui. E, para terminar, SUP, supieron. Ok? Esse era o exercício da página 8. Tá? Indo para a página 9. Vamos lá? Indo para a página 9, eu vou ter o verbo. Passei aqui. Isso. Eu vou ter o verbo tener e vou ter o verbo venir. O radical do verbo tener, T-U-V. O radical do verbo venir, V-I-N. Mesma coisa. O radical é V-I-N, vine. Aí eu vou ter tu viste e viniste. E aqui, o radical é T-U-V, não é o radical de tener? Tuvo. E aqui o radical V-I-N e a terminação O. Vino. Tu vimos, vinimos. Aqui, ó. Radical T-U-V e a terminação isteis. Tu visteis. E aqui, radical T-U-V e a terminação ieram. Tu vieram. A mesma coisa nesse outro. O radical V-I-N e a terminação ieram. Vinieram. Ok? Então, esse era o exercício de fixação das tabelas dos verbos irregulares no passado. Lembre que a conjugação sempre vai ser a mesma. O que vai mudar são os radicais. Ok? E aí, também na página 9, ele mostra outras irregularidades. Aqui, ó, são os verbos dar, o verbo ser e o verbo ir. Tá? Veja que o verbo ser e o verbo ir, ele vai ter a mesma conjugação aqui, ó, a mesma forma. Tá? Tanto do verbo ser como do verbo ir. Já o verbo dar, o radical dele vai ser só o D aqui, ó, só o D. O restante vai ser só a terminação. Certo? Esse verbo dar e o verbo ser e o verbo ir, que terá a mesma terminação. No passado. Ok? Legal. E aí, para terminar o exercício da página 9, nós temos essa parte aqui, ó. Essa daqui. Observe as conjugações do verbo dar, todos do verbo dar, e complete as frases com os pronomes adequados. Ou seja, aqui, ó, ele já tem o verbo conjugado. Ele só quer que você coloque qual pronome serve para cada um desse verbo aqui, ó. Então, bastava você ver nessa coluna daqui, não é verdade? Por exemplo, de, só pode ser com o pronome yo. Dio, aí pode ser com a terceira pessoa do singular. Aí pode ser com el, pode ser com ella, ou pode ser com usted. Terceira pessoa do singular, pode ser com qualquer um desses. Dimos, primeira pessoa do plural, pode ser nós outros ou nós outras.
ou no masculino ou no feminino, não é? Acabou de tocar, mas esse é o toque do recreio lá de baixo, não é da gente não, tá? Diste, diste, segunda pessoa do singular, tu, ok? Dieron, dieron, terceira pessoa do plural, pode ser ellos, pode ser ellas, ou pode ser ustedes, tá? E para completar, distes, segunda pessoa do plural, pode ser vosotros, ou no feminino, vosotras. Tá? Então esse daqui, ó, ele fez diferente. Ele já tinha te falado a conjugação, ele queria só que você colocasse o pronome. Tá certo? Então nós corrigimos a página 8 e a página 9, e aí você vai me mandar essas duas páginas corrigidas para que a gente possa fazer o exercício de hoje. Tá bom? Estou aguardando correção da página 8 e correção da página 9. Vamos lá. Legal. Você já me mandou as páginas corrigidas, então vamos à nossa lição de hoje. Tá certo? Na página 10, ele te traz mais 3 verbos. Ele fala sobre o verbo trair, que é o verbo trazer, decir, dizer, conduzir, conduzir, dirigir, andar, enfim, né? Veja o seguinte, eles também são irregulares, tá? Todos os 3 são irregulares e nós estamos falando sobre o passado, tá, gente? Legal. O verbo trair, trair, veja que eu tenho aqui, ó, se eu tirar o radical, se eu tirar aqui, ó, o radical, esse ER, né? Desculpa, radical não, gente, desculpa. Se eu tirar a terminação, isso. Se eu tirar a terminação aqui, ó. Oi, aqui foi muito. Aqui é só IR. E aqui também IR. Tirando a terminação, antes dele eu vou ter o radical. Ok? Veja o seguinte, no caso do verbo trair, trair, veja que ele mantém sempre, ó, o TRA. TRA, ele vai manter sempre em todos os pronomes, certo? E antes de conjugar, antes de fazer a conjugação, ele vai acrescentar o J, certo? Então, ele mantém aqui o radical, tá? E antes de fazer a conjugação, ele acrescenta o J. Ele acrescenta mais uma letra para depois fazer a conjugação. Já o verbo descer, veja que ele vai mudar quase tudo. Por quê? Porque ele, claro, vai manter o D, né? Só que a partir daqui, ó, o radical dele, que é D, E e C, quando você vai conjugar, ele vai ficar sempre no radical, ó, D, I, J. Ele vai mudar quase todo o radical dele, né? Claro que só vai manter o D, mas no lugar do E, ele vai transformar o I, e no lugar do C, ele vai mudar para o J. Então, ele fica quase todo diferente. Certo? Aqui, ó, do verbo descer. Veja que a conjugação, ela vai se manter sempre a mesma, tá? Iste, iste, o e o, imos e imos,
Istes e istes, eram e eram. Veja que a conjugação do verbo ele vai se manter a mesma. O que está se mudando é o radical, tá? Lembra muito bem disso. E sempre você vai ter essa tabelinha aí para se guiar, tá joia? A mesma coisa aqui, ó, o verbo conduzir. O radical dele está aqui, ó. Né? E o que foi que ele mudou? Ele trocou esse C aqui pelo J. Tá vendo? Tá? Então veja aqui, ó. Verbo trair, ele acrescenta o J. O verbo descer, ele troca o E e o C pelo I e o J. E o verbo conduzir, ele troca o C, daqui ó, do final, né? Lógico, não é esse primeiro não, tá? Ele troca o C do final, do radical, pelo J, tá? E eu volto a observar. Veja que a conjugação, ela continua a mesma, tá? O que vai mudar vai ser o radical. Legal? Muito bem. Aí ele diz assim, ó. Outros verbos que seguem a mesma conjugação são os verbos terminados em usir, como produzir, né? Reduzir, traduzir e etc. E aí ele diz assim, ó. Complete a tabela com os verbos terminados em usir. Eu tenho aqui, ó, produzir. Gente, é o mesmo sistema daqui, ó. Veja que ele trocou o C final pelo J, não é? A conjugação é iste, o, imos, istes, eram, vai continuar a mesma. O que ele vai mudar vai ser o radical. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, esse exercício aqui, ó, ele vai seguir a mesma forma que você fez desse aqui. Claro, mudando o radical, não é? Legal. Exercício de fixação, hein, gente? Muito bem. Já na página 11, ele vai falar do verbo pedir, morrer e dormir. 3 verbos da terceira conjugação, ou seja, terminados em IR. E ele está aqui, ó. Pedir, morrer, dormir, tá? Veja que somente algumas, né, conjugações é que vai mudar. Pedir, se o radical é esse aqui, ó, P-E-D, morrer, M-O-R, dormir, D-O-R-M. Veja que nesses 3 verbos aqui, a única que vai mudar vai ser a terceira pessoa do singular. Estão vendo aqui que mudou? E a terceira pessoa do plural. Está vendo aqui que mudou também? Tá? Então, esses 3 verbos aqui, ó, a única que vai mudar, o radical, tá, gente? Lembre que a gente está falando sempre do radical. A conjugação sempre vai ser a mesma, ó. Sempre vai ser a mesma conjugação, tá? Mas aqui o radical desses 3 verbos, o que vai mudar vai ser a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Tá joia?
E aí, dentro disso, do exercício de fixação, você tem esse exercício aqui, ó. Complete as frases conjugando os verbos corretamente. Veja que ele está falando aqui o pronome yo, primeira pessoa do singular, e o verbo é o verbo a ser. A ser. Ok? Como é que fica essa conjunção aqui, essa conjugação? Aqui também, yo, primeira pessoa do singular, e o verbo é pedir. Como é que fica essa conjugação aqui? Aqui eu tenho o verbo morrer, e eu estou falando de mi perro, meu cachorro, ele. Como é que fica essa conjugação? Aqui eu tenho o verbo dormir, e eu estou falando de los chicos, os meninos, as crianças, eles. Como é que vai ficar? Né? O verbo a ser, também com eles, ok? E na letra D, o verbo é pedir, e eu estou falando de la profe, a professora, ela. Tá? Como é que fica essa conjugação? Lembre que você tem toda essa parte aqui, ó, para utilizar como suporte. Legal? Então, a gente já tem o exercício da página 10 e o exercício da página 11. Tá? Vamos em frente. Na página 12, que é esse daqui, ó, eu tenho um desafio semelhante ao que a gente também já está fazendo em inglês, tá? Ele fala aqui em grupos, só que a gente sabe muito bem que a gente não está trabalhando por enquanto em grupo, né? Mas o que é que ele quer? Ele quer que você use a sua criatividade e que você elabore uma pequena história, tá? Utilizando esses dados que ele está te dando aqui em cada coluna. Na primeira coluna, ele bota o tempo, quando. Então, você pode começar a frase com qualquer um desses aqui, certo? Na segunda coluna, ele dá a ação, a circunstância, o que é que você, enfim, como estava, tá? E depois a continuação da história. A primeira ação e o que fizeram depois dessa primeira ação. Claro que elas vão ter um nexo. Seria como se você ordenasse as palavras e formasse uma pequena história, tá certo? Faça esse desafio com você mesmo. A gente sabe muito. A timidez é que às vezes nos deixa travado, não é verdade? Só que agora não tem mais timidez. Cada um está fazendo o seu. E está fazendo em casa, então vamos deixar a timidez de lado, tá? Vou fazer um desafio, ó. Faça uma historinha, pelo menos que tenha 5 linhas, pelo menos isso, tá bom? Feito o desafio. Para terminar a nossa lição de hoje, eu tenho a sessão extra. A sessão extra eu começo assim, ó. Ela é esse primeiro semelhante lá ao da página 12. Aqui tem a pergunta e aqui tem as respostas. Quais são as respostas para cada pergunta? Simples assim, tá? Ou você bota a letra aqui de lado, ou bota o número aqui de lado, tanto faz, certo? No segundo, ele diz assim, ó, de acordo com o contexto, ou seja, de acordo com as frases, complete os espaços em branco com os verbos do quadro, esse aqui, ó. Lembre-se de conjugá-los no pretérito indefinido, ou seja, no passado. E aqui ele está dizendo, ó, que você vai usar o verbo pedir 2 vezes. Em algumas, ele diz o pronome aqui, ó. Esses que estão entre parênteses aqui são os pronomes, para que você saiba como vai conjugar corretamente cada verbo, tá? E ele continua até aqui em cima, ó. Joia? Para terminar, ele diz assim, ó. Carla codifica algumas palavras em seus e-mails.
Reescreva o texto da mensagem, trocando as figuras por palavras e conjugue os verbos no pretérito indefinido. Então, aqui são duas coisas. Primeiro, onde tem a figura, você vai mudar pela palavra em espanhol. Por exemplo, esse animal aqui, em espanhol, é esse nome aqui, ó. Paloma. Eita, o P ficou minúsculo, não foi? Então, vamos lá. Paloma. Tá? Então, você vai trocar as figuras pelo nome em espanhol. E os verbos, você vai conjugar. Olha o pronome aqui, ó. Presta atenção nos pronomes. Os verbos, você vai conjugar no passado. Tá bom? Tá joia? Muito bem. Então, você teve a correção você já me mandou, certo? E aí você ficou com os exercícios da página 10, esse aqui, ó, exercício da página 10, exercício da página 11, o desafio, que é o texto da página 12, né? O desafio, ó, que é esse texto da página 12, e a seção extra da página 13. Tá bom, meu sétimo ano? Lembrando que a correção você tem tudo para me mandar já agora, né? Assim que terminar a correção. Os exercícios você tem até a próxima quinta-feira para me encaminhar. Tá joia? Vamos lá. Ânimo, carinho, dedicação, foco e vamos em frente. Se precisar, eu estou aqui no grupo ou no privado do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Bom dia para todo mundo e vamos lá!